Então vamos. E vamos lá. Bom, eu tentei mudar algumas coisas aqui, não sei se as coisas funcionarão tão bem quanto devem funcionar. Espera aí. Te aborrece que eu estou aprendendo, aí acontecem essas coisas. Tá bem, Zina. Queridos, o tema de hoje é mais um daqueles que fortificam a nossa fé. Eu queria chamar a atenção para o nosso próximo tema, já antecipadamente. O nosso próximo tema é um tema teológico bem mais profundo, ok? Então, para nós que gostamos um pouco dessa teologia mais complexa, um pouquinho, nós vamos ter isto no próximo tema, que isso me agrada, gosto dessa outra abordagem. A de hoje é aquela abordagem que a gente tem feito sempre no sentido de nos consagrar, nos fortificar e nos aproximar mais de Deus, que é de grande importância também. Eu entendo que a gente precisa ter alimentos diferentes para termos as nossas necessidades atendidas. Por isso, a gente escuta pregadores diferentes e mensagens diferentes do mesmo pregador, não é verdade? Então, a mensagem do próximo sábado, da próxima terça-feira lá na frente, ela é um pouco diferente desta aqui. Então, vamos lá. Quando eu me casei, eu tomei uma decisão: vender a minha moto. E por que fazer isso? Porque eu não queria dar esse exemplo para os filhos. Eu tinha muito medo disso. Acho que eles não deveriam andar de moto. Então, quando eles nascessem, não teriam moto para assistir isso. E assim se passaram 33 anos. E depois de 33 anos, eu decidi então comprar uma moto. Eles já estão casados, né? Falar nisso, deixa eu mostrar os filhos aqui mais uma vez. Ó. Aqui foi o culto que eu fiz no AMM, Ministério de Motociclistas Adventistas. Por isso que tem isso aí. Mas então, aqui estão os netinhos. De vez em quando eles aparecem. Deixa eu botar a foto deles aqui direto. Ó. Eles aparecem em cena, o Wildinho e a Bruninha. Aqui está a minha esposa, junto com o Wildinho no colo. Aqui estou eu segurando a Bruninha e a esposa segurando o Wildinho. E aqui estamos nós da família toda reunidos mais uma vez. Bom, vamos lá. A gente sempre gosta de falar desses pequenininhos, né? Louvado seja Deus, porque a gente pode passar alguma coisa para eles na vida. Todos nós aqui, de alguma maneira, fazemos isso, né? Passando essas informações. Mas então, 33 anos depois, eu comprei uma moto, como eu gostaria de ter. Comprei uma Africa Twin, uma moto grande, automática, enfim. E a moto ficou alguns dias comigo. E um dia eu cheguei em casa e o Yudi, meu filho, esse que é radiologista, falou assim: pai, tem uma surpresa para o senhor. Eu não gosto de surpresa, eles sabem disso. Eu disse: olha, não faz surpresa, papai não gosta. Não, pai, mas essa aqui é uma surpresa. Vamos lá. Eu desci, cheguei na garagem, uma Kawasaki 1000. Eu perguntei: o que é isso? Pai, comprei para andar com o senhor. Eu disse: não, não, papai já vai vender a dele, agora eu já não quero mais. A minha é 1100, mas não é de corrida, a minha é Big Trail, de passear. E a dele é de corrida. Eu digo: não, querido, eu quero você ao meu lado a vida toda, eu não quero mais a minha moto, eu também não quero a sua moto. E enfim, mas neste momento ainda estamos, eu com a moto, ele com a moto, a gente sai junto, devagarzinho, mas eu acho que devo me livrar da moto, acho que vou ter que fazer isso. Mas, exatamente porque eu estou, de alguma maneira, ando de moto, que eu me filiei a esse grupo e fui pregar sábado, falei sobre alguma coisa ligada a tudo isso e aproveitei para trazer para nós um pouquinho disso. Vamos ao verso principal de hoje. Gosto deste verso, vocês já viram que eu repito esse verso com muita frequência. Enoque andou com Deus. Isso me alegra, porque um ser humano pode andar com Deus. Se a gente não pode mais ver Deus no sentido físico, nós não perdemos o canal de andar com Ele, de ouvir a voz dele. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe como é que a gente sabe que a gente é ovelha? A gente olha no espelho. Não, não vai ver orelhinha, não vai ver aquela pele de ovelha. A gente sabe por duas partes do nosso corpo: a orelha e o pé. A orelha
ouve a voz de Deus, e o pé anda nos caminhos dele. Pronto, é assim que anda uma ovelha. Se você tem orelha de ovelha, se você tem pé de ovelha, você é uma ovelha, mesmo não parecendo uma ovelha, né? Vocês estão me entendendo? Mas vamos lá. Enoque andou com Deus. E o curioso é que ele anda com Deus depois que. Esse me chama muita atenção, esse depois que. Há um fato que faz a diferença. Esse fato a gente sabe, foi o nascimento do filho. Mas por que eu insisto nisso? Para Enoque foi o nascimento do filho. Para nós pode ser um momento especial em que alguma coisa mudou a nossa vida. Agora, não significa que aquele que não tem um marcador, um momento de start, um ponto assim que separe, ele não ande com Deus. Se você perguntar assim, quando é que foi a conversão de Paulo? Quando ele caiu daquele... Caiu, ninguém sabe de que animal foi, mas quando ele caiu ali por terra. Enfim, agora, se você perguntar quando foi a conversão de outros, a gente não sabe exatamente quando foi. Não há uma data que faça esta marcação tão absoluta. Eu falo isso porque alguns têm isso na vida. Marcos, depois daquele evento, eu entreguei a minha vida a Jesus. E há outros que vão entregando a vida ao longo de cada dia e estão andando com Jesus também, ok? Então, não é necessário que haja um ponto. Mas a mensagem desse texto, que eu repito muito, é que é possível andar com Deus. E isso me maravilha. Agora, vamos tentar sintonizar melhor no andar com Deus, qual é o ponto que Deus deseja que cheguemos. A que distância dele? Como funciona isso? Havia um desenho, um filme, há muitos anos atrás, que era deste homem, não sei quantos aqui foram adolescentes e assistiram, era o Super-Homem, lembram disso? Né? Um verdadeiro herói. O Super Christopher Reeve se foi, mas vai estar para sempre em nossa memória. Eu não sei, eu não sei se vocês ouvem o áudio do filme, não sei se ouvem também, o sistema aqui, eu Eu não sei. sim, doutor. É para ter uma ideia, tá? Então, veja, ele disse uma frase curiosa, esse homem. Esse Christopher Reeve tem uma história, mas não vamos entrar nos detalhes disso, mas uma frase. Ele diz assim, ou ficamos na parte rasa da piscina, ou, ou, ou saímos para o oceano. É interessante essa filosofia, ou a gente fica na parte rasa ou vai para o oceano. Há muitos cristãos que estão na parte rasa de um relacionamento espiritual com Deus. E este relacionamento na parte rasa equivale àquele nosso nível 1. Lembram disso? Os 3 níveis, nível 1, nível 2. O cristão nível 1 e nível 2 andam na parte rasa. E na parte rasa você não tem uma experiência profunda com Deus. Deus não parece ser real. As orações parecem que não são atendidas. Os milagres não ocorrem. É uma sensação vazia de andar com Deus nessa fase. Aqueles que atingem o nível 3, esse sim, esse anda na parte profunda do oceano. Nós temos aqui os Estados Unidos, tem um mapa. Para vocês não está tão bom de ver, eu vou fazer assim. Pronto, ficou melhor. E aqui vocês têm uma área, que é aquela área de Nevada, que a Zina conhece, tem noção disso aí, eu não tenho. E a gente tem aí o deserto do Vale da Morte, Mojave, aquela parte toda. Por que eu digo isso? Uma determinada pessoa que insistiu muito em não ser identificado, me contou que andando neste deserto que está aí, tá? Pediu para não ser identificado, a gente respeita e não identifica, né? Andando em determinado momento, aí é o deserto do Vale da Morte, e em determinado, aí tem, como todo deserto, tem tudo isso, em determinado momento, ele tem uma encruzilhada, e nesta encruzilhada ele não sabia para que lado era, não havia GPS como hoje, e ele toma o caminho que lhe pareceu melhor, lhe pareceu o caminho correto, e assim foi. Acontece que, na direção que ele entrou, não havia a cidade que ele esperava, ele disse para mim isso, os detalhes, mas agora não importa. E andando assim, ele começou a perceber que o combustível do carro iria acabar. Ele não chegaria até onde precisava chegar com o combustível que tinha. E ele então se angustiou, começou a orar, começou a cantar, começou a insistir com Deus. A primeira pergunta que a gente faz é: por que o Senhor deixou eu entrar nesse caminho? Por que o Senhor não tomou conta de mim?
porque aquele que te guarda não tosquenejará, porque o Espírito Santo que fala, este é o caminho, andai por ele, não falou, e eu entrei no caminho errado. Esse é o pacote que Satanás traz para nós. O pacote que Deus coloca é um pacote diferente. Não é um pacote onde as explicações aparecem, mas a fé permanece. Não significa que você está feliz porque errou o caminho, mas significa que a sua fé não se abala apesar disso. Talvez alguns de nós estamos em alguns momentos com muitas perguntas, muitos questionamentos. Não é pecado fazer questionamentos. Eu não gosto de pessoas que fazem colocações assim. Você nunca tem que perguntar a Deus por quê. Pergunte sempre para quê. Ótimo. Mas Jesus perguntou por quê. E se Jesus perguntou por quê, eu também posso perguntar por quê. Não é ofensivo a Deus perguntar por quê. Eu acho que fica muito na área assim da retórica, por quê, para quê. Eu diria o seguinte: pergunte o que você quiser a Deus, mas permaneça ao lado dele. Permaneça firme. Não solte a mão dele. Faça os questionamentos, reclame, chore, mas não se afaste dele. As respostas podem vir ou não a curto prazo, mas a fé não pode sofrer abalo. Para que os milagres ocorram, a fé tem que permanecer. O milagre consiste em permanecer segurando na mão de Jesus. Eu vou repetir isso. O milagre consiste em permanecer segurando na mão de Jesus quando tudo parece perdido. Esse colega, ele andando por essa estrada, quando chegou em uma descida, o combustível acabou. Já vinha no marcador acabando há muito tempo. Já chegou na reserva. Aquele computador de bordo disse que já não tinha mais combustível. Ele andou ainda alguns quilômetros assim, até que acabou. E ele então desceu esta descida aí, desceu, é um pleonasmo isso, desceu a descida. Ele desceu e pensou lá embaixo, o carro vai parar. Quando ele chegou embaixo, ele encontra, para a alegria dele, um posto de gasolina no meio do nada. No meio do nada. E era estranho encontrar um posto de gasolina no meio do nada. Ele olha para aquilo, ficou emocionado de encontrar uma cena desta, e então ele ora agradecendo a Deus. Chega uma pessoa e ele pergunta: você tem combustível? A pessoa disse: eu tenho. Ele abasteceu o carro, pagou, não entendeu como essa pessoa estava ali, porque era um lugar que não tinha casa, era um deserto, ninguém tem posto de gasolina no lugar daquele. Mesmo assim, ele ficou muito feliz, louvou a Deus, saiu. Andou um pouco, falou para a esposa: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero agradecer aquele homem melhor, eu não agradeci como eu tinha que agradecer. E eu quero abraçá-lo, eu quero dizer a ele da importância disso. E a esposa disse: então vamos voltar. E ele parou o carro. Não precisou voltar. Olhando no retrovisor, não havia mais posto de gasolina nenhum. Ele falou para mim emocionado contando isso e sabendo eu que ele é uma pessoa verdadeira e posso confiar, apesar dele pedir para não ser identificado. Eu pergunto: a fé consiste em permanecer confiando em Deus. Bom, Enoque andava com Deus apesar de. Essa é a condição que nós temos que alcançar. Bom, eu tinha outra história de Léo Hallowell, à semelhança dessa, vou só contar rápido. Léo e a esposa estão aqui, fundaram o Estou Belém, tinha um barquinho, só para citar para vocês, determinado momento, andando com aquele barco nesses rios grandes da Amazônia, uma canoa pediu que ele, um homem com a canoa, dois homens deram com a mão, ele parou o barco, pediram para amarrar a canoa no barco dele, para poderem andar juntos. E falou: olha, você pode rebocar a nossa canoa? E Léo, então, parando o barco dele, aceitou, amarrou a canoa. E eles, então, saíram da canoa, subiram no barco e andaram um pedaço junto com Léo. Não muito tempo. Depois de andar um pouquinho mais, disseram para ele: para a direita, rápido, para a direita, vire para a direita. E Léo, então, puxou aquele leme rápido para a direita. Ele disse: tem uma pedra grande bem nesse local aí, rasa, e você bateria com o seu barco, e seu barco seria danificado tremendamente. Foi importante, você precisava jogar para cá. Realmente, olhe, marque esse lugar é perigoso, tem essa pedra grande e as pessoas não sabem. Léo agradeceu, continuou, e eles disseram: olha, tá bom, a gente já vai descer, a gente já quer ir para nossa canoa. E Léo, então, parou o barco, eles desceram, entraram na canoa,
E Léo fica pensando, que felicidade, esses homens vieram, até me ajudaram aqui. E conversando com a esposa, olharam para dar tchau para eles. E não havia mais a canoa. E ninguém estava ali. Estavam no meio de um rio largo e não havia para onde eles fugirem, só se afundaram ali. E também não afundaram. Por que eu estou insistindo isso? Porque uma história foi contada por uma pessoa que está viva hoje. E uma, que é essa do Léo, está escrita em um livro, e ele conta, eu não assisti. Mas há um Deus e nós podemos andar com Deus. Até que ele nos tombe para andar com ele para sempre. Você vai dizer, Marcos, até agora o sermão não teve nenhuma novidade, a mensagem. Eu sei que não tem novidade. Mas eu estou lembrando a vocês e a mim mesmo de que precisamos aprender a andar com Deus. Bom, como é que a gente faz para ser um super cristão? Para ter um super relacionamento com Deus? Esse é o ponto que a gente quer chegar. Primeiro, se você é um jovem, eu acho que a gente não tem ninguém solteiro no nosso grupo, né, Zina? Acho que não tem, não, mas vamos lá. Tem, Se... pastor. Hã? Tem aí as Ruths e os Boazes também. Pronto, então tudo bem. Então vamos para diante aqui, a gente vai tocando. Primeira coisa importante, você tem que ter uma super namorada ou um super namorado. Cristão super é super também no namoro. Esse namoro tem que ser de alguém que ame Jesus assim como você ama, ou mais do que isso, ou mais do que você. A situação inversa lhe afastará do céu. Portanto, é melhor a gente chegar no céu, diz a Bíblia, com um olho só do que com dois e ir para o inferno. Eu diria que é melhor chegar no céu solteiro do que acompanhado não chegar no céu. Por isso, a importância da companhia está subordinada ao vai contribuir para que você possa estar no céu. Se o companheiro ou a companheira que você está se aproximando não tem esse foco na vida, então a gente deve orar mais, porque não foi um presente de Deus, certamente. É bom você ter cuidado. E um detalhe, queridos, sempre antes de Deus dar um presente, o diabo traz um. Lembra disso? Antes de Deus entregar o presente que ele tem para lhe dar, o diabo, ouvindo as suas orações, porque ele escuta também, ele já entra no cenário trazendo um presente. Eu estou saindo do tema, me deixa eu sair um pedacinho depois, se não der, eu acabo o sermão no meio. Mas vamos lá. Quer ver um exemplo? Abraão. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Vai ter o filho. Tenha paciência, vai ter o filho. Um dia ele pensou melhor e o diabo, não foi Deus que deu essa ideia para ele. Disse assim, olha, tem Agar aí, facilita a coisa, um presentão para você, uma mulher bonita e um filho, não é isso? E Hammurabi permite, Deus não, Hammurabi permite, era o código de Hammurabi da época, não estava transgredindo as leis da região. Sempre que Deus tem uma grande bênção, o diabo antes oferece alguma coisa para desviar. Lembra de José do Egito? Quer sair da escravatura? Está muito difícil a vida, ok? Que tal amante da mulher do Potifar? Resolve o seu problema. Você vai para um nível muito mais alto. O diabo sempre tem um presente que antecede o presente de Deus. Só com um detalhe, o presente do diabo impede o presente de Deus. E segundo, produz lágrimas. Não aceite o presente dele. Faça como José e não como Abraão. Ok? Vamos para adiante. Então, vamos para a segunda coisa. Tem que ter um super foco na vida. O meu foco é a salvação. Todo o restante tem que contribuir para isso. Eu fiz endoscopia há pouco tempo atrás. Me deitei ali, um amigo meu me anestesiou, e eu ali pensando, vou dormir, acho que eu não vou dormir, hein? Acho que eu não vou dormir. E de repente eu falei para ele, mas faz um pouquinho mais para eu dormir. Ele disse, não, já acabou o exame. Eu disse, não, mas eu não dormi. Ele disse, dormiu. Você dormiu, a gente fez o exame e você acordou. Eu faço isso nos outros, eu sou anestesista. Mas naquele momento eu era o paciente. Sabe o que passou pela minha cabeça quando eu acordei? Eu fiquei pensando, e se eu tivesse morrido? Eu estava vendo a volta de Jesus. Tem coisa melhor do que morrer e ver a volta de Jesus a seguir? A gente se apega tanto a essa vida. A gente faz tanta força para viver. Tudo bem, tudo bem. Não estou animando ninguém aqui a um lado suicida, por favor. O que eu quero dizer é que quando a gente tem um conceito de salvação bem estabelecido, o morrer é lucro. Paulo falou isso. Paulo não disse, olha, viver é Cristo. E se morrer para mim, eu estou ganhando. Eu fiquei pensando, eu ia abrir o olho agora e ver Jesus voltando. Já imaginou que maravilha? Eu falei, mas não vai ser agora então. Vamos viver mais um pouco ainda nesse mundo. Bom, vamos para adiante. Vou tentar dar mais rápido agora, tá bom? Tem que ter um super controle emocional, tem que ter muita força de vontade. Não é força de vontade para obedecer a Deus. Não. Força de vontade
Deus não quer obediência pela força de vontade, obediência automática pelo relacionamento com Ele, mas Ele não vai fazer culto por você nem por mim. Ele não vai dedicar tempo por você ou por mim. Isso é que a nossa força de vontade tem que fazer, ok? Onde é que a força de vontade age? Em reservar a parte principal para Jesus. Imagine você, eu não vou acabar esse sermão pelo caminho que eu fui, não. Tem coisa que está me interrompendo aqui. E eu fico feliz quando Deus manda interromper, porque eu acho que o projeto dele é melhor do que o meu. Mas vamos lá. Imagine você ser convidado para ir na casa de alguém. Aí você vai até a casa da pessoa para jantar. Você foi convidado para jantar. E quando você chega lá, tem uma linda mesa. E você fala, oh, que beleza. Só que já jantaram. E aí você olha e fala, mas não me esperaram para jantar? Você pensa isso. E a pessoa ainda piora a situação, fala, olha, desculpa, sabe o que é? Pois é, né? Mas olha, a comida também acabou. Aliás, não acabou não, olha, tem um pouco aqui que sobrou de arroz no meu prato, eu vou botar para você. A minha esposa deixou um pouco de carne moída, eu vou botar para você. E sobrou uma maionese aqui também, que ele também não comeu esse menino, vou botar aqui para você. Tá aqui um prato para você. É óbvio que você não vai comer. É óbvio que você vai embora e vai ficar extremamente magoado. Sabe por quê? Porque lhe deram a sobra. E você se ofende quando recebe a sobra. E para Deus? A gente diz, se sobrar tempo, eu faço o culto. Se sobrar tempo, eu oro. Queridos, não dê a sobra para Deus. Não dá para você dar a sobra para Deus e imaginar que você vai ser feliz com Ele. Ele quer o primeiro pedaço do dia, ele te dá o dia inteiro. Vamos agora voltar para o nosso tema. Josué diz, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que você for. Esta é a condição daqueles que realmente andam com Deus. Bom, cada ato, cada palavra, um texto. Ué, eu saí de cena? Espera aí que eu apertei um botão errado. Voltou agora, doutor. Vocês não me viram, não, o tempo todinho? Não, não, não. Foi agora uns segundinhos. Tá bom, então vamos voltar para cá. Cada ato, cada palavra, tudo o que a gente faz, Deus acompanha para aqueles que andam com Ele. Isso me alegra muito. Eu gosto muito desse pedacinho que diz assim, é tão distintamente notado como se houvesse uma única pessoa no mundo inteiro. Essa pessoa fosse você e a atenção do céu em você estivesse centralizada. Queridos, isso me dá um conforto tão grande. Eu tenho alguém que me ama e que mede o universo a palmos. Você imagina a distância daqui para o Sol, a distância da galáxia, a distância do universo, e o meu Deus mede isso com o palmo da mão dele. E é esta mão que ele disponibiliza para pegar na minha mão e cuidar de mim. E cuida de mim como se só existisse eu. É muito privilégio. Quando isso entra na nossa mente, o nosso prazer de estar com ele é muito grande. Vamos para diante, vamos para diante. Vou tirar alguns textos aqui. Tá. Aqui eu tenho a ginástica de solo. Vamos para a ginástica de solo, vou mostrar aqui a tela para vocês. Assistimos as Olimpíadas agora, dá para a gente ver isso, ok? Vamos lá. Bicicleta, basquete, boliche, ping-pong e futebol. Ginástica de solo primeiro. Essa menina querida, vejam que habilidade. Esse exercício de solo, Mary Lou Retton, é magnífica. Mary Lou. Só um pedacinho. Mais. Só esse pedacinho agora. Ela corre, salta e cai perfeito. Que coisa magnífica. Muito bem. Eu podia mostrar os outros, não vou mostrar. Eu podia mostrar o da bicicleta, o do basquete, o do boliche, do ping-pong. Não dá tempo. Mas a pergunta é a seguinte, por que todos eles conseguiram chegar nesse nível? Ah, porque tem talento. Ok, tem algum talento. Mas há um fator muito importante que o talento não substitui. Sabe o que é? Tempo dedicado ao treinamento. Queridos, todos nós nascemos com talento para a salvação. Não existe alguém que veio sem essa condição.
Deus seria injusto. Agora, quanto tempo a gente dedica para ter um relacionamento que produza em nós um cristão super? Vamos para adiante. O desejo de Jesus é ter-nos nos braços dele todo o tempo. Tempo todo. A nossa vida está o tempo todo na mão dele, conectada com ele. E quando a gente chega no nível desse, a vida passa a ter um outro sentido. Ele se interessa por tudo, tudo que você pensar. Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Eu estava 2 horas da manhã no banheiro, de madrugada, orando. Perdi o sono. Fiquei na cama rolando. Pensei, para que eu vou ficar deitado aqui? Eu vou orar. Vou ficar aqui contando carneirinho, sei lá, pensando. Eu vou orar. E lá estou eu, embaixo do chuveiro, orando. E fiquei pensando, que absurdo é ser cristão, né? Falei para Deus, Senhor, eu estou embaixo de um chuveiro, sozinho, numa madrugada, falando com alguém que está lá no infinito. Senhor, eu vou dizer uma coisa, se eu não tivesse noção exata do que eu estou fazendo, podiam me internar no hospital psiquiátrico, eu seria louco, muito louco. Porque ninguém faria uma coisa dessa. Mas o relacionamento com o Senhor me permite acreditar que o Senhor está me ouvindo. Quer dizer, coisas que nos alegram. Zina, deixa eu só tirar aqui um tal de um WhatsApp que está acionado. Eu já apago ele agora e ele não atrapalha mais a vida da gente, porque foi através dele que eu entrei no grupo. Tá bom. Voltemos aqui, então, para o que a gente está falando. Isso aqui que vocês estão vendo é um cabelo. Isso aqui é alguém que está penteando o cabelo. Esse aqui não tem mais o cabelo. E isso aqui é um cabelo, de verdade, no microscópio. Agora, tem uma coisa que chama atenção, o verso bíblico, que diz assim, não valeis mais do que 2 passarinhos, e assim por diante. Nenhum deles cairá sem que Deus saiba, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão, Mateus 10:30, contados. O original pode ser interpretado como enumerados. Então, o cabelo tem número. Agora, pensa você o seguinte comigo. Imagine você, que eu pegue um fio do meu cabelo aqui, sem querer ou querendo mesmo, eu arranque. E agora eu olho para esse fio de cabelo, solto, ou ele caia sozinho. Eu não sei quando um fio de cabelo meu cai. Mas lá no céu, o meu Deus diz, acabou de cair o fio de cabelo 542 da cabeça do Marcos. Por que Deus fez questão de escrever isso? Isso não tem importância nenhuma para a minha vida. Não muda nada no meu cenário imaginar que caiu um fio de cabelo com um número e que alguém saiba o número dele. Se Deus escreveu isso, tinha que ter um propósito, porque parece uma coisa tão banal, tão desnecessária. E quando a gente acha algo que Deus fez desnecessário, é porque a gente está equivocado. O que ele está dizendo é o seguinte, Marcos, se aquilo que não é de nenhum interesse para você, como um fio de cabelo, é extremamente importante para mim, que sou o seu Criador, que te amo. Imagina a lágrima que você derrama. Imagina aquela noite que você acordou angustiado, triste. Imagina a dor que você sente. Ei, filho, eu estou vendo tudo isso, filho. Essa é a aula dele. Bom, Enoque andou com Deus e Deus o tombou. A gente tem diversas experiências bonitas. Eu vou pular a experiência do seu Ita com o milho, que a do milho eu não havia contado para vocês, a gente conta no outro dia. Mas eu quero aqui focar em algumas coisinhas. Aqui tem a Animal Planet. Animal Planet tem uma reportagem sobre um homem que filmava onças, animaizinhos, bichinhos. Mas sabe o que é interessante, queridos? Este filhotinho que está aí na tela, ele nasceu e desde filhotinho, pequenininho, que ele foi filmado e foi acompanhado. Então, esse homem aqui, ó, ele criou um amor por esse filhotinho enorme. Ele via o filhotinho, fazia as coisas, e aquilo criou um vínculo afetivo com ele. Um dia, ele estava filmando. E na hora que ele estava filmando, acontece a seguinte cena. Um babuíno, um macaco grande, líder, começa a caminhar na direção da mamãe desse filhote. E ele, o macaco grande, ele consegue matar um guepardo. E o filhotinho agora não tem para onde fugir, ou começa a tentar fugir. Então, olha um pedacinho da cena, só para vocês terem uma ideia de um cenário que Deus, que para mim isso ilustra tremendamente a forma como Deus age. Que desespero. 2 babuínos adultos. E a mãe quer afastá-los. Deixa eu ver se eu coloco só a imagem para vocês. Aqui é melhor. Ok. Peraí, desculpe. Vamos lá. Que desespero.
São dois babuínos adultos. Dois babuínos adultos. A mamãe quer proteger o filhote. Pronto, ali está o Toto. Toto é o nome do filhote. Chamando a mãe. O Toto chama a mãe. Não, ela foi naquela direção. E ele começa a se angustiar, ele, o homem que está filmando. Toto, por favor, fique escondido, Toto. Toto, fique de cabeça baixa. A mamãe está lá. A mamãe estará do outro lado. Isso é uma agonia. Isso é uma agonia. Sabe, ele diz assim, foi o mais perto que eu cheguei de jogar tudo para o ar e quebrar as regras que eu assinei. Ele assinou um contrato que ele não podia interferir, só podia filmar. Mas naquele momento ele olha aquele filhote que ele desenvolveu um amor tão grande que ele disse, olha, daquela hora foi o mais perto que eu cheguei na minha vida, filmando para Animal Planet, de jogar fora as regras e correr para salvar o Toto, pelo amor que eu havia desenvolvido para com ele. Mas eu assinei uma regra e eu precisava cumpri-la. Queridos, eu imagino a angústia de Deus olhando para nós com todo esse amor e dizendo, eu tenho que respeitar a decisão dele, porque na cruz do Calvário eu assinei com meu sangue um documento dando a ele o direito de escolher estar ou não um dia comigo no céu. Eu imagino o sofrimento desse Deus que sabe o fio de cabelo, que sabe os detalhes, que me ama tanto, impedido de interferir, porque ele assinou um documento diante do universo. Um documento de amor, mas que dá liberdade. Agora, cabe a mim dar a ele o direito de decidir, de dirigir, de estar no controle. Bom, Satanás, sabendo de tudo isso, tem cardápio. Quando a gente chega no restaurante, a gente pede o cardápio. E ele tem cardápios, e ele oferece esses cardápios de várias formas, né? Menu. Então, ele tem cardápio para garotinho jovem, ele tem cardápio para menininha, para adolescente, para gente madura. Está achando caro o preço. Ele está com o rosto assim, acho que ele achou o preço do cardápio caro, é verdade. Para meninas bonitas, para pessoas mais maduras, para mocinhas de minissaia, tem muito cardápio para elas, tem também. Tem para pessoas de meia idade, né? Pessoas mais idosas, pessoas influentes. Todos os cardápios que ele tem têm o mesmo preço. Isso é que é curioso. Sabe qual é o preço do cardápio de Satanás? Vou botar na tela para vocês integrar o preço. Aqui está o preço do cardápio. Separação de Jesus. É só esse o preço do cardápio. Varia o prato, mas o preço é o mesmo. Quando ele oferece a mulher a mulher de Potifar para José, a resposta de José foi em cima do preço. José olha para a mulher do Potifar e responde, como soltaria eu a mão do meu Deus? Como eu trocaria o prazer de ter uma conexão profunda com esse Deus pelo prazer que você está me oferecendo? Filha, não vale a pena. Ah, como é bom quando a gente enxerga o preço e não o prazer que é oferecido no cardápio de Satanás. Ele não vai aparecer para a gente assim. Tem gente que fica imaginando, o diabo vai aparecer assim, ó. Não aparece. Ele nunca vai aparecer assim. Assim ele espanta. Ele vai aparecer de uma forma amorosa, dócil, como ele sempre fez, né? Agora vamos para a parte mais prática desse assunto todo. O que é isso aqui? Isso é uma moto? É uma bicicleta? É o quê? Bom, parece uma moto. Talvez. Mas esta moto parece que ela tem pedal. Dá para ver que ela tem pedal? Olha aí. Não, uma moto que se preze não tem pedal. Pedal é coisa de bicicleta. Mas ela tem pedal. Bom, então vamos ver que moto é essa. Isso aqui é uma moto Garelli. Não sei, no Brasil tem esse nome, Garelli. É uma moto que o motor é tão fraco que tem que ter pedal para subir as ladeiras, porque não se consegue subir com o motor dela. Sabe de uma coisa? Existe o Cristão Garelli. O Cristão Garelli é aquele que ele até tem uma certa trajetória com Deus, mas nas primeiras subidas ele lança a mão dos recursos humanos. Ele chega atrasado, ele mente. Eu cheguei atrasado porque o ônibus atrasou. Cheguei atrasado porque, entendeu? Para fazer a prova, ele... Enfim, esse é o Cristão Garelli. Vou apresentar alguns para vocês. Adão, mau caráter, mau caráter. Dona Eva traz para ele uma proposta de abandonar o relacionamento com Deus. E ele aceita por amor a Eva, mau caráter, Cristão Garelli. Querem ver outro? Aqui tem uns textos de profecia que eu não vou ler, mostrando como é que ele comeu depressa.
completamente abatido, Ellen White que diz isso, aí está o texto, vendo o erro que cometeu, ele agora, completamente abatido, come. Completamente abatido, não come, e ele come. Uma escolha errada. Querem ver outro cristão garelli? Mau caráter, um tal de Abraão. Uma vergonha esse homem. Um homem que, quando vai iniciar uma viagem, que Deus prometeu andar com ele já chama a dona esposa e diz para ela, olhe, de hoje até o fim da viagem, toda vez que a coisa ficar difícil, a gente mente, combinado? Mentira premeditada. Não tem fé em Deus. Toda dificuldade, ele dizia para Sara, vamos mentir, você fala que é minha irmã. Ele não tomou essa decisão lá no meio do caminho, no Egito. Não, ele tomou quando ele saiu. O texto diz, ele decide, desde o início, mentir. Mau caráter, cristão garelli. Querem ver outro? Davi. O motor sexual dele era enorme. O motor espiritual, motorzinho garelli. Nada. Outro, Pedro, mentiroso, ingrato, traidor, cristão garelli. Outro, terrível, Judas. Querem ver outro? Um dos piores de todos esses? Pastor Marcos, cristão garelli. Quantos fracassos, quantos momentos em minha vida eu não correspondi à expectativa do meu Deus, que me ama tanto. Um jovem super, um cristão super, não pode ser um cristão garelli. Quando você vê Lucas 2, verso 14, diz assim, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Cristão garelli não é forte. O verso bíblico está falando de um outro tipo de cristão. Querem ver como é que se faz a transformação de um cristão garelli em um cristão 10.0? Chama garelli de 1.0, tá bom? Pensa numa motozinha 1.0. Vamos conhecer agora uma moto 10.0? Bora. Ela pesa 13,6 toneladas. Tá aí, o peso dessa moto. Vamos ver o tamanho da moto, para a gente ter uma ideia. Aqui está um pneu da moto. Dá para ter uma ideia? Esse é o pneu. Ali está a moto saindo do caminhão. Ali está a moto do lado de fora. Ali está a moto passando por cima de um carro. Essa é uma moto 10.0. Sabem, queridos, o que Deus quer são cristãos 10.0, mas que também já foram cristãos garelli. Querem que eu apresente para vocês como é que funciona isso? Isso é que eu acho bonito a gente colocar. Houve um homem, garelli, pequenininho, 1.0, mau caráter, mau exemplo, que um dia foi na oficina de Cristo Jesus e falou, Senhor, não estou feliz assim. Pega esse meu motorzinho fraco, falho, transforma num motor que possa me levar para o céu. Porque esse motorzinho eu não consigo. Toda vez que vem subida, que vem lágrimas, eu duvido de ti. Toda vez que as adversidades alcançam a minha vida, a minha fé vai pelos ares. Eu, às vezes, culpo o Senhor. Eu não consigo confiar que o Senhor é amor quando eu vejo as coisas ruins acontecendo na minha vida, ou aparentemente ruins. O Senhor consegue fazer essa transformação. O Senhor faz pelo amor da cruz do Calvário. E o mecânico Jesus, tomando aquele motorzinho fraco, garelli, consegue transformar num motor 10.0. Querem ver alguns desses homens? Abraão. Abraão? Mas esse não era um motor 1.0, mau caráter, mentiroso? Era. Até que ele entrou lá na oficina de Jesus, entregou um coraçãozinho doente e falou, faz de mim o pai da fé. Faz de mim um homem que seja exemplo de fé. Que o Marcos possa olhar um dia e dizer assim, eu quero ter a mesma fé desse homem. Agora, Senhor, faz essa transformação. E ele fez. Até que chegou um momento em que na subida para sacrificar o filho, quando o filho segura a mão dele e fala, paizinho, paizinho, falta a ovelha, paizinho. Paizinho tem tudo, paizinho, mas a ovelha não tem, paizinho. O senhor esqueceu a ovelha, paizinho? O que foi que houve? Ele usou o diminutivo, paizinho. E a resposta do grande Abraão 10.0 foi, sabe o quê? Deus proverá. As lágrimas corriam no rosto dele, mas ele diz, Deus proverá. Deus não vai faltar. Esse Deus que tantas vezes eu o abandonei, eu fui buscar força num caminho errado, agora eu tenho certeza que ele não vai faltar. E custe o que custar, ainda que custe a sua vida e a minha, porque se você morrer, o meu coração também acabou. Ainda assim, eu vou ser fiel a ele. E no momento em que a faca levanta,
Deus aparece em cena. Você quer um Deus real? Você quer um Deus que apareça em cena na sua vida? Você não pode ser um cristão garelho. Tem que haver uma transformação. E se para Abraão houve, também haverá para cada um de nós. Anjos entrarão em cena e farão a transformação. Querem ver outro? Davizinho. Davizinho, em algum momento foi mau caráter, a gente sabe da vida dele, mas teve grandes momentos com Deus. E depois nós temos um Davi transformado em 10.0. José do Egito, esse sempre foi 10.0. Sadraque, Mesaque e Abdinego, é para morrer, a gente morre. Cristão 10.0 não tem medo de morrer, tem medo de pecar. Cristão 10.0 não tem medo de morrer, tem medo de pecar. É fornalha, é fogo ardente, a gente vai. E aí sabe o que acontece? Milagres. E aí Deus entra em cena, queridos. Deus precisa fazer milagres, mas só pode fazê-lo na vida daqueles que vivem com ele, que andam com ele e que tem um motor 10.0, em linguagem figurada. Né? Danielzão, é para ir para a cova dos leões? A gente vai, mas a gente não solta a mão de Jesus. E lá na cova de leões, o anjo do Senhor, entenda-se, Jesus, passou a noite com ele. Você já imaginou o privilégio de passar a noite com Jesus? Eu imagino aquela cova grande virando um telão e agora a projeção do céu nas paredes e Jesus contando para ele, Daniel, olha comigo ali as coisas como é a Nova Jerusalém, olha onde você vai morar, olha o futuro, olha a minha volta como vai ser. Eu imagino que tudo isso foi mostrado. Foi a noite mais feliz da vida dele. Foi a noite ao lado dos leões, mas ao lado de Jesus. Os leões da vida estão assustando você? Fique firme. Quando Jesus entra em cena, leão não assusta mais. Sabe por que não? Porque Satanás não é um leão. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele é uma farsa de leão. Ele não é. A Bíblia diz que é como se fosse leão. Não é um leão. Já perceberam isso no verso? Ruge como leão. Mas a Bíblia tem um leão. E é o leão da tribo de Judá. E esse leão é seu amigo. Ah, quando esse leão está junto com você, aquele que se faz de leão foge, porque o verdadeiro leão está junto com você. Queridos, é 10.0 ou nada. Não dá para ser um cristão intermediário. O que mais a gente tem? Jacozinho transformou-se em Israel 10.0. Calebão, e outros então, Pedrão. Eu gosto desse verso. Ellen White diz, ao som da fervorosa oração, da Zina, de cada uma de vocês que estão aqui, da Ana, do Edson, de cada um, ao som da fervorosa oração, coloca o seu nome nesse quadradinho aí. Todo o exército de Satanás treme. Você quer colocar o exército de Satanás para tremer? Seja um cristão 10.0. Conversa com Deus hoje à noite. Pede para ele essa transformação na sua vida. Assim como Enoque andou com Deus depois de certo momento da vida dele, diga para Deus, se ele conseguiu, eu também quero. Bom, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Quero concluir com um fato que aconteceu algum tempo atrás na minha vida. Eu tenho medo de contar uma história 2 vezes aqui, às vezes eu olho, faço uma retrospectiva, mas se eu contar 2 vezes, vocês me perdoam. Me perdoem. Eu estava na minha sala, na diretoria, e a minha secretária falou comigo, falaram comigo, que havia uma senhora com um aneurisma, e esta senhora havia chegado no hospital e precisava de uma intervenção por causa do aneurisma. Mas o plano de saúde que essa senhora tinha, era recente, não dava direito, estava em carência ainda. E eu disse, olha, essa parte não é comigo, eu sou diretor médico, eu só trabalho com a parte médica, eu não trabalho com essa área de cobertura, o plano de saúde do hospital não está subordinado a mim, ele tem outra gestão e eu não tenho poder sobre o plano de saúde. A minha área é só assunto médico, isso aí é assunto financeiro, é outro diretor. Ok, o aneurisma, é isso que está aí na tela, talvez vocês consigam ver melhor. Assim, aqui, esta bolinha, dá para ver aqui esta bolinha. Isso aqui é o aneurisma, olha, dá para vocês terem uma ideia do aneurisma, tá bom? E o tratamento para o aneurisma, existem 2. Um deles é feito através da arteriografia. A gente entra aqui no pescoço, tá?
Ali a gente tem uma ideia, mais ou menos, de um aneurisma. Aqui nesse ponto, vocês veem aqui, essa bolinha aqui, ok? Ó. E ela é bem fininha, ela rasga com facilidade, o que seria uma tragédia quando o aneurisma se rompe, ok? O tratamento para esse tipo de coisa, um dos tratamentos que existem, é quando a gente coloca aqui por dentro da nossa carótida, a gente coloca uma mangueirinha, vai até onde está o aneurisma e entope ele por dentro. A gente coloca umas molas pequenas que formam um coágulo e esse aneurisma não mais existe, ele para de funcionar, não tem fluxo mais de sangue por ele. A outra forma é abrir a cabeça do paciente, como fazíamos no passado, e tentar clipar o aneurisma, o que é muito perigoso, muito complicado, porque se sangrar é uma tragédia, e assim, a gente tem histórias muito tristes de pessoas que foram operadas em aneurisma e tiveram sequelas aí para sempre ou morreram, né? A paciente esta aí, ela me permite usar o nome dela e não é antiético, porque ela insiste que eu conte a história dela, usando de fato o nome dela, para que não fique a ideia de que é uma história fictícia ou diante do momento em que há tantas inverdades e aumento daquilo que aconteceu, para que isso não possa ser passar, às vezes, pela cabeça de alguém. Então, eu quero deixar bem claro a pessoa, o hospital, a data, o local e a nossa presença ali. Aqui está o aneurisma dela. Aqui você tem uma ideia. Tem essa seta e aí você vê exatamente a imagem da arteriografia feita no Hospital Belém desta paciente, da Dona Maria. Ok? Como é que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que introduzir uma mangueirinha, como vocês vão ver aqui agora. Esta mangueirinha chega até onde está o aneurisma e ali dentro a gente, então, deposita nesse local aí, olha, molinhas, estão vendo? E no final o aneurisma deixou de existir. Então a gente curou a pessoa e a pessoa vai embora para casa feliz, recuperada, quando deu tudo certo, é uma benção. Aqui está o plano de saúde dela, que não tinha cobertura. A gente tem aqui os detalhes do plano e assim por diante. A data que ela fez e a data da doença. Quando isso chegou para mim, eu disse, olha, peça para a família, quem tiver com ela, enfim, os responsáveis financeiros, irem ao jurídico e conversarem com o jurídico, com o departamento de compras, fazerem um orçamento, já que o plano não dá cobertura. O orçamento foi feito. Naquela época, aqui está o valor. Vocês conseguem ver? R$ 75 mil, só de molinhas. Amigos, se você olhar essa data, isso foi em 2008. Pega 2008 e atualiza R$ 76 mil, 75 mil, e você vê o tamanho do pagamento para essa cirurgia acontecer. 75.400. O outro orçamento que também foi feito, 73 mil. Ok. Feito isso aí, os produtos dos itens 11 e 12 não foram cotados, ou seja, vai dar mais que 73 mil reais. E é o que acontece, a medicina é cara. E, enfim, a gente tem a medicina melhor, mas poucas pessoas têm acesso a ela. Todos devem ter um plano de saúde. Lute para ter um plano de saúde. Ainda que não seja o plano mais caro, tenha um plano de saúde. Bom, estou eu mais uma vez na minha sala e chega a minha secretária, novamente, e fala para mim assim, doutor Marcos, eu queria pedir um favor ao senhor. Eu achei a minha secretária tão emotiva. Ela não é assim. Ela trabalha há tantos anos comigo. E agora com um olhar assim diferente. Eu falei para ela, Luciana, o que foi? Pede, o que está acontecendo? Ali está a minha secretária. E ela disse assim, doutor, por favor, atenda esse casal. Atenda o esposo dela e atenda ela, doutor, por favor. Sabe, queridos, me incomoda quando a secretária diz para o diretor o que ele tem que fazer. Porque quando isso acontece, você começa a ter problemas. Começa a desviar a sua ação. Quando ela usa a emoção dela para pressionar você a tomar uma decisão, quebrando regras que você não pode quebrar, não é a secretária ideal. E esta moça eu conheço há muitos anos. Eu tenho uma grande admiração por ela. Aquilo, no primeiro momento, me incomodou. Mas ela estava tão emotiva. Eu falei, eu posso recebê-los sim, Luciana, mas eu não posso atender o pedido deles. Ela disse, doutor, eu sei. Não precisa atender. Não precisa fazer o que eles querem. Apenas converse com eles. Eu vou conversar. Sentado nessa cadeira, e ali estou,
Aqui sentou o esposo dela e ela sentou na outra cadeira do lado. Era o senhor idoso, cabelinhos brancos, muito humilde, uma roupinha bem simples, pobre. E aquele homem começou a contar, dizendo, doutor, ele não olhava para mim, sabe, queridos? Ele olhava para a mesa. É como se tivesse vergonha de olhar nos meus olhos. Ele dizia, doutor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu sou lá do interior. Eu sou de uma região, doutor, bem afastado, sabe? Aqui. E naquele lugar que a gente mora, doutor, sabe? A gente não tem igreja. Porque é um lugarzinho muito humilde. Então, doutor, do lado da minha casa tem uma puxadinha, um lugarzinho assim, tem uma árvorezinha, e a gente adotou aquilo como igreja. Ah, doutor, sábado a gente reúne ali embaixo. E a minha esposa é quem conta as historinhas para as crianças, doutor. Doutor, a minha esposa agora está assim. Eu quero tanto a minha esposa contando as historinhas. Doutor, aí as lágrimas começaram a correr no rosto dele. Aqui está a chave do meu carro. É um carrinho bem velhinho, doutor. É tudo que eu tenho. Eu tenho uma casinha bem humilde lá, onde eu moro, nesse lugar que eu falei para o senhor, que tem um lugarzinho ao lado do culto. Doutor, fique com o meu carrinho. Fique com a minha casinha, mas salve a minha esposa, pelo amor de Deus. Ah, queridos, que momento difícil na vida de um médico pastor. Eu não posso, eu não tenho poder, eu não sou dono da instituição. E não tendo poder para fazer isso, eu sofro. Mas o que posso fazer? Eu pedi a ele que se retirasse um pouco, aguardasse ali naquela sala, na recepção. E sentado na minha cadeira, eu me lembrei de que em frente à minha cadeira, naquela sala, tem uma imagem bonita de Jesus, uma fotografia de Jesus na parede. E olhando para aquela fotografia, eu me lembrei de um hino bonito que diz assim, não sei se vocês lembram desse hino. Só um pedacinho do hino. Se amarga as tristezas da vida, curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do Deus. E aí a mensagem é essa: fixa teus olhos do Mestre, confia no teu Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Eu cantei e fui para o banheiro da minha sala. E ali eu me ajoelhei para conversar com Deus. Orei e eu disse a Deus, Senhor, eu queria ter poder para salvar esta senhora. Eu fui muito sincero ali orando. Eu estava tão emotivo ali, eu chorei ali no banheiro. Eu disse, Senhor, como médico, eu queria poder operá-la, mas eu sou anestesista, eu não sei operar. Como pastor, eu queria colocar a mão na cabeça dela, fazer uma oração para que ela ficasse curada, mas só se o Senhor mandar, eu não tenho poder para fazer isso. A minha caixa de ferramentas, eu disse para Deus, é pequenininha. Como diretor, não tenho também esse poder. A caixa de ferramenta que o Senhor tem é infinita. Abra a sua caixa de ferramenta e salve a Dona Maria. Salve, Senhor. E depois de orar ali, eu então peguei a minha lista de médicos. Telefonei para esta médica querida que está aqui na tela, o nome dela, e pedi que ela, juntamente com a equipe, se ela aceitaria operar uma paciente carente, fazendo essa cirurgia sem custo. E ela disse, Marcos, nenhum problema, pode mandar. Fazemos sim, nós vamos ajudá-la sim. Agradeci a Deus se a cirurgia seria aberta, não seria uma cirurgia fechada. Teríamos que abrir a cabeça, não seria aquela das molinhas que vocês viram. A paciente foi levada para o centro cirúrgico, eu não fui acompanhar. Eu fiquei orando. Enquanto a cirurgia acontecia, eu orava. Abriram a cabeça da paciente, não vai ter cenas feias aí, não vou mostrar para vocês. Mas
fizeram um buraquinho, é um buraco bem pequenininho, queridos, para chegar até onde está o aneurisma. Você vai ter que abrir a parte, o cérebro, não é só o osso não tem problema abrir, mas o cérebro sim, quanto mais rasgar, mais defeito vai ter depois. Então você corta o mínimo, faz o menor dano para chegar até lá. E eles fizeram um buraco bem pequenininho, eu vou parar nessa cena, não vai ter mais cena feia, mas eu acho que você consegue ver no dedo indicador do cirurgião, bem aqui no dedo indicador dele, o buraquinho que estava sendo feito, né? Exatamente aqui no dedo indicador. E a cirurgia estava acontecendo e eu estava orando. Quando a cirurgia terminou, eu esperava a ligação, insistia que eu queria agora saber o resultado. E me disseram, Marcos, infelizmente houve um sangramento muito grande. Quando nós chegamos lá no local onde era o aneurisma, esse aneurisma rasgou, se rompeu, encheu o canal que a gente havia aberto, o buraquinho de sangue, nós não víamos mais nada, foi uma luta tremenda, a pressão dela foi colocada lá embaixo para não sangrar, tentamos de todas as formas. Marcos, que caso difícil, que caso ruim, que pena, uma senhora que tinha tudo, mas lamentavelmente não deu, saímos clipando tudo que dava, mas mesmo assim houve um dano cerebral importante e ela vai ter sequelas para o resto da vida. Está viva, foi para a UTI. Tomara que continue viva, porque a área foi muito grande de dano. Fizemos tudo o que a medicina tinha. Fecharam a cabeça daquela paciente e no dia seguinte a paciente não acordou. Eu continuei orando. Levamos essa paciente para a tomografia, porque queríamos entender por que ela não estava acordando. E quando chegamos lá, percebemos o seguinte. Eu sei que você não é radiologista, mas você tem uma ideia. O que tem de um lado daqui tem que ter exatamente igual do outro. Dos dois, passa uma linha aqui. Esse lado tem coisas que não tem do outro. Só para explicar de forma simples para vocês, tá? Os lados têm que ser iguais. O lado do dano está muito mais inchado e está apertando todo o cérebro para cá. Aqui você tem uma ideia da área onde foi feito o dano no cérebro dela. E aqui a gente, no dia seguinte, mais um dia depois, então a coisa ficou mais clara. Aqui está o cérebro dela e aqui está essa área preta, estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver bem, ó. Essa área preta aqui é a área do dano cerebral. Orava e clamava a Deus para que esse dano diminuísse, mas para minha tristeza esse dano aumentou mais. E no terceiro dia estava maior ainda, e aí você vê agora toda a área de dano cerebral. Não tem como, metade do cérebro dela está danificado, e é um dano que a gente não tem ideia de quanto disso aí um dia pode se recuperar, ou ela ficaria sempre assim como ele está. Naquele dia, depois de ver essas imagens todas, eu voltei para o mesmo banheiro. Eu fui conversar com Deus. À noite, eu não conseguia dormir. Eu sentia o peso de uma decisão que eu tomei e que fez com que alguém que contava historinhas para a criança nunca mais pudesse contar. Eu vi aquela chave na mão dele, dizendo, fique com o meu carrinho, com a minha casinha, doutor, fique. Mas salve a minha esposa. E eu perguntava, se fosse outro método, será que ela não estaria salva? Queridos, eu passei aquela noite clamando a Deus. Eu questionei a Deus. Eu perguntei a Deus. E depois de insistir muito com Deus, como ele não respondia, eu chorei. E chorando naquele banheiro, eu dizia, se fosse para que ela chegasse a isso, eu teria dado um jeito. Eu coloquei na tua mão. Eu não esperei que, estando na tua mão, o resultado fosse esse. Foi muito duro para mim aquela noite. No dia seguinte, eu fui para o hospital. E me ligaram dizendo, a dona Maria acordou. Eu disse, acordou. Acordou, ainda está no CTI, mas já acordou. E agora eu, com muita alegria, pensei em ir lá. Mas eu falei, não, deixa ela um pouco mais. E mais um dia depois, a dona Maria está um pouco melhor. Queridos, mais um dia depois, eu fui ao quarto, vi a dona Maria. E quando eu entrei no quarto e olhei para ela, ao lado dela estava aquele esposo querido, aquele homem humilde. Eu perguntei, dona Maria, como é que a senhora está, dona Maria? Como é que é acordar com uma parte do corpo sem mexer? Não mexe o lado esquerdo. Lembra que é invertido aqui. O aneurisma foi de um lado, o outro lado não mexe. E eu disse, como é que é isso? Como é que está a sua fé em Deus? Como é que a senhora está? E ela me respondeu assim,
Olha, em nenhum momento eu perdi movimento nenhum. Eu acho que vocês não conseguiram entender aí o áudio. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para ver se vocês escutam. Em nenhum momento, Olha, em nenhum momento eu perdi movimento nenhum. em nenhum momento eu perdi movimento nenhum. Mas como não perdeu? Eu tenho o seu exame aqui na minha mão. E agora eu falei para ela, a senhora consegue mostrar isso? A senhora teria condição de mexer, até de levantar? A perna e o braço tá Perfeito, mexendo. o braço está mexendo. Perfeito. Perfeito, ando. A senhora anda como? Porque o meu exame diz que a senhora não consegue andar. A senhora consegue levantar para que eu pudesse ver? Consegue? Pode ser, muito bem. Se de alguém ficar junto ali, irmão, cuidado, senão tem só. Tem que segurar, tem que segurar. Eu perguntei, com medo. A minha câmera tremia, queridos. E o momento é quando ela pega no cabelo. Para mim foi o principal. Ela pega com as duas mãos no cabelo. As mãos não vão desencontradas. O controle motor está perfeito. E agora eu virei para aquele servo de Deus. Estava ao lado dela. E ele falou uma frase linda. Olha o que ele disse. Ela ficou mais bonita agora. Essa vitória do Cristo. Ela ficou, foi mais bonita. Ela ficou, foi mais bonita agora por essa vitória em Cristo. Eu agradeço por esse milagre que Deus fez na minha esposa. Sabem, queridos, eu tirei uma foto ao lado dela e eu pedi a ela que fizesse o seguinte: eu sei, a foto está boa, eu estou feliz ao lado da senhora, mas eu quero que essa foto seja diferente. Eu quero mostrar o exame que eu mostrei, mas eu quero mostrar a cena diferente. A mão esquerda e o pé esquerdo conseguem levantar? Sim, pastor, aí está a minha mão e o meu pé levantados sem nenhuma sequela. Queridos, vale a pena andar com Deus. Se você andar com Ele, pode reclamar, pode questionar, pode chorar, mas espere as grandes intervenções, os grandes milagres, porque eles virão. Que Deus abençoe e que esse grupo cada vez mais sejam formados de cristãos 10.0. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, doutor. A gente se emociona, né? Eu estou falando aqui, não tem como, né? Que possamos ser transformados em super cristão, experimentar os milagres de Deus. Que lindos esses milagres. Amamos as suas histórias, meu doutor. Muito obrigada. Pode orar, doutor, para terminarmos a reunião, esse Vamos lá. encontro? Maravilhoso Deus que está nos céus, obrigado por esse momento, dessa terça-feira à noite, que paramos as nossas atividades e nos reunimos, não para dar a sobra do tempo, não para dar aquilo que sobrou, mas para dar aquele momento em que nós podemos parar e ter paz. E na noite, quando há silêncio, a gente ouve melhor a tua voz. E esse grupo tem o privilégio de parar nas terças-feiras para conversar com o Senhor, para ouvir as tuas mensagens, para ter o conforto do céu, para ver mais uma vez o Deus real. Hoje foi mais um desses encontros. Que privilégio, Senhor, saber que o Senhor transforma cristãos Garelli em cristãos 10.0. Que o Senhor transforma pessoas fracassadas, que falharam tanto quanto exemplos bíblicos que nós temos, em cristãos exemplares que se assemelham ao caráter de Jesus. É isso que nós queremos. Queremos que nessa noite o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos, fraca, defeituosa, e transforme num padrão que possa se assemelhar tanto à imagem de Jesus. Que a gente possa, Senhor, dizer como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o nosso desejo, é o que está no fundo do nosso coração. Abençoe cada um dos que aqui estão. Alguns deles derramam lágrimas, estão passando por momentos difíceis, como foram mostrados no início. Cuide deles. Derrame o anestésico do céu sobre cada um deles. Faça os milagres que o Senhor prometeu fazer, para a tua honra, para a tua glória e também para a nossa felicidade. E faça o maior milagre, que é nos receber um dia no lar celestial. Essas bênçãos nós te pedimos, por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém.